pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, pessoas, pois hoje nós vamos falar de um dos jogos independentes aí que tem aí uma coisa bem atacada acontecendo, né? Tem algumas coisas, né, de terror, melhor dizendo. Bom, o jogo muita gente já pediu até pra jogar, mas também pra contar a história dele, que é 123 Slaughter Street. Eu acho que se fala assim, se não é 123... faz uma piada com a Vila Sésamo lá, Me Mate Rua, enfim, o editor vai ter que me ajudar a censurar algumas coisas aí, principalmente do cosplay de Sayori, pois eu não quero ser desmonetizado. Já tô me enrolando pra falar aqui. O que acontece? 123 Slaughter Me Street é um desses jogos meio estranhos que veio aí do nada e tem aí uma ideia até que interessante, pessoas. Vou contar a história dele e lembrando que, né, não tem só o primeiro jogo, então a história vai ser, né, também tem acho que o segundo, tem os retrôs e também tem a notícia que vai sair o terceiro jogo, que vai sair em breve aí, talvez aí ainda esse ano. Então, pessoas, para vocês não perderem mais nada e para vocês darem uma força aqui para esses vídeos de história que voltaram e, né, estamos trazendo aí todos os dias para vocês, já deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, sendo que ao meio-dia, né, nós lançamos esses vídeos de história e depois tem um vídeo de curiosidade ou de gameplay ou, né, fazendo algum meme, alguma coisa engraçada com vocês, seja nas nossas redes sociais que também estão aqui embaixo. Lembrando, se você se inscrever e ativar o sino, né, o YouTube notifica você, mas também é importante, deixa um comentário e manda um gostei. Se tem que reagir alguma coisa no vídeo pro YouTube mandar os nossos vídeos pra você. Então vamos lá, povo. Já senta isso aí, se acomoda, busca a água. Eu tenho que buscar uma daqui a pouco, isso aqui acabou, ó, tem só um restinho. Mas vamos lá, pessoas, vamos falar de 123 Slaughter Me Street. Antes de a gente ir realmente pra história, eu tenho que explicar algumas coisas vamos pôr assim, como esse é o vídeo inicial deste universo de 123, eu vou explicar pra ficar mais, né, vai ficar mais claro pros outros quando eu for falar deles também. Esse jogo ele tem uma peculiaridade parecida com Silent Hill, onde os monstros, os lugares e tudo mais são reflexos meio que da mente do personagem. Eu acho que eu já até trouxe a história de Silent Hill, vai estar aparecendo aqui. E eu vou dar uma olhada, se a galera quiser, a gente continua fazendo Silent Hill 2, 3 e por aí vai. É um jogo de terror muito bom que eu gosto muito. E acontece o seguinte, o pessoal, quando fez esse 123, se inspirou no Silent Hill, principalmente os antigos, onde os monstros, né, toda aquela situação, era da mente do personagem sendo atormentada, né, por erros que esse cara cometeu no passado. Então, só para vocês ficarem claros que vai ser meio disso, né? Vai se tratar de culpa, vai se tratar dessas coisas que, né, aconteceram no passado dos personagens, né? Ou dos protagonistas, melhor dizendo. Mas vamos lá. Esse aqui, ele não tem tanta história, mas ele vai servir de base para os outros. Então é até bom, né, falar do primeiro jogo para depois a gente ir para os outros também. O que acontece? Esse aqui vai começar com uma notícia de jornal, onde o Canal 12 tá fazendo um furo de reportagem, fazendo... você é a treta da semana, New York treta, treta news, alguma coisa. Mas aqui acontece que esse Canal 12, ele tá reportando para as pessoas o desaparecimento de um rapaz chamado Tim Damson. Tim Damson, ele era um dos caras que fez umas coisas infantis que mais repercutiu na década de 80 e 90. Ele fez, eu acho que o chamado de Cos Puppets, que seriam, né, puppets, né, marionetes, melhor dizendo, esses bonequinhos muito loucos, que conseguem ser manipulados à distância ou a pessoa consegue entrar e ter, uns movimentos mais livres desses bonecos. Foi um programa de TV que passou, tanto que o 123 Slaughter Me Street faz uma referência direta à Vila Sésamo, né, que é acho que é o 123 Sesame Street, né, faz essa coisa meio de terror, né, com a Vila Sésamo, só que são criaturas únicas, né, faz uma coisa de terror com um paralelo, tipo um programa infantil, né, um programa de bonequinhos, melhor dizendo, que deu merda, que deu coisa ruim. Na verdade, não deu ruim especificamente no programa, pode ser que tenha alguma coisa a ver, isso vai falar um pouco mais no 2, mas nesse aqui, o repórter, né, ele tá falando o seguinte: o cara está desaparecido já faz muito tempo, a família não sabe dizer o que aconteceu, a família foi pro lugar, achou as coisas do cara, tipo, tudo largada, né, como se ele tivesse saído às pressas, e o cara
não foi mais relatado, tanto que ele tem até dívida com a família, dívida com fornecedor, dívida com as empresas, e o cara do nada sumiu. O que aconteceu com o Tim Damson vai explicar mais no segundo jogo. Esse aqui acontece uma outra situação, mas vai passar bem por baixo desse Tim Damson, mas falando que os monstros que estão atormentando esse lugar tem alguma coisa a ver com esse tal de Tim Damson, que é o cara que fez esses bonecos. E aí o que acontece? Esse cara, o Tim, ele morava num apartamento e também tem um estúdio, como se fosse um complexo que tem... Sabe aquelas lojas que você vê muito em centro, que é tipo assim, a loja embaixo e a casa do cara em cima? Muita loja vive assim, muita empresa vive assim, melhor dizendo. Não só em São Paulo, mas acho que em qualquer lugar do Brasil você vai ver aqueles sobrados que são lojas, melhor dizendo. Que aí a loja do cara ali embaixo e em cima, né, era a casa dele. E aí o que acontece? O cara então morava no lugar que ele trabalhava. Então ele morava em cima e embaixo ele ia lá fazer, né, o show de televisão dele. Só que deu uma merda muito colossal na vida do cara. E aí, o que acarretou, né, essa merda, que os programas foram fechados, os desenhos, né, pararam de ser exibidos, foi tudo interrompido na hora por conta da merda que esse cara fez, esse tal de Tim Damson. Desde então, o lugar ficou completamente abandonado e as pessoas relatam que quem vai para esse lugar, né, que esse lugar ficou abandonado, o complexo do estúdio mais a casa do cara, relata que a pessoa entra e some. E aí começou a vir um mistério, né, começou a surgir umas lendas urbanas envolvendo o tal lugar. Mas aí o que acontece? Não vai falar tanto mais do tal do Tim Damson, mas as criaturas que aparecem no jogo são reflexos das merdas que esse Tim Damson fez. Eu tenho que explicar isso porque no segundo jogo ele vai puxar isso de volta, então eu vou deixar isso mais pro segundo jogo. Vamos voltar aqui pra história do primeiro então. O que acontece? Vai depois falar, um ano depois, né, da notícia do desaparecimento do cara, que a família ficou procurando e não achou, né, e aí, não, solta no jornal pra ver se alguém conseguiu ver o cara, ou conseguiu achar o cara de alguma forma, mas um ano se passa e nenhuma notícia do tal do Tim. Aí, então, faz um paralelo de uma outra pessoa, porque tem alguns relatórios que falam que pessoas que têm um passado meio ruim, que tem, né, que fazem coisas erradas ou coisas ruins com as pessoas, quando entram nesse lugar dá muita merda pra elas, merda muito mais do que os desaparecidos. Como se desaparecer já não fosse ruim o bastante, mas tudo bem. O que acontece? Essa cutscene, né, que é meio quadrinho, né, meio lembrando Max Payne, vai contar de um ladrão que tá fugindo da polícia. Não fala o nome do cara, mas o cara, ele acabou atirando num policial e acabou atirando, sabe, acabou tendo um confronto com policiais, meio Datena, da imagens, bandido fugindo ali, persegue comandante Abilton. Enfim, o cara acabou fugindo da polícia e dando muito ruim pro cara. E ele vai tentar se esconder nesse complexo do estúdio, né, da 123 Lautherme Street. Tanto que, na verdade, eu acho que é Cesar Hill ou Sesame Hill, alguma coisa assim, né, que é Mill, né, Sesame Hill, alguma coisa assim, o nome da rua. E ficou conhecida até, né, por conta dessa lenda urbana. O nome da rua agora é Slaughther Street, né, que é a rua do ruim, melhor dizendo. O cara acabou fugindo pra essa rua e entrou nesse estúdio. E ali dentro do estúdio, ele tentou, né, talvez fugir da polícia, fazer alguma coisa, mas ele acaba caindo dentro do estúdio. E mal sabe ele que vai cair dentro do ruim. Acontece o seguinte, esse cara, ele vai passar por 7 andares, pois ele só tem uma lanterna, todas as coisas foram perdidas, né? Ele tinha arma e tudo mais, não tá mais com ele, mas ele entrou nesse complexo e ele tá tentando fugir dali. São 7 andares que ele vai descendo até talvez tentar chegar no primeiro andar, né, e tal a porta de saída, né, para ele fugir dali, melhor dizendo. Mas ele mal sabia que ele ia encontrar algumas coisinhas, né, no caminho. Inclusive são 3 inimigos que ele vai encontrar inicialmente. Só dando uma curiosidade, eram 4, mas ele decidiu cortar, né, o criador do jogo decidiu tirar esse bicho para colocar no segundo jogo, que acho que ia fazer mais sentido até. Então nesse jogo só tem 3 inimigos, que é The Follower, que é o seguidor, que é o primeiro que você vê, que é o bicho, né, do chifre e tal. Ele tem a boca toda sanguentada, ele é meio furry, né, meio peludão assim. Ele vem pra cima, ele também, né, na verdade esses 3 vão ser reflexos das merdas que o Tim Damson fez. E aí ele vem, né, logo nos inícios, né, logo nos primeiros andares, mas depois ele fica mais atacado e ele não para de vir também. Depois vai vir também The Greeter, que é reflexo das vítimas, de uma das vítimas, melhor dizendo, das merdas lá do Tim Damson também. Tem, né, um aspecto meio de
como é que fala? É como se fosse uma galinha, né? Como se fosse um negócio estranho, com chifre, uns bichos meio estranhos. Na verdade, esses bichos, de novo, eles não eram assim. É que como teve essa merda que o Tim Damson fez, os bichos ficaram desse jeito. Como se essas coisas tivessem virado pesadelos, melhor dizendo. E aí, o último também é o The Waiter. É como se fosse quase um diabinho, né? Tem todo negócio de asa, chifre também. Todos viraram um negócio atacado. O The Follower, você vai ter que olhar pra trás, né? E jogar a lanterna na cara dele pra ele parar. O The Greeter, né? A The Greeter, melhor dizendo, ela vai aparecer no meio dos becos e você tem que iluminar a cara dela. Se você for com tudo, ela vem e te mata. E o The Waiter, você tem que olhar pros becos e ver se tem alguém ali e iluminar a lanterna pra cima dele também, pra ele não vir te matar. Mas, lembrando, já dando um paralelo pra vocês, o cara, né, que caiu nesse complexo, ele fez a seguinte cagada, já explicando pra vocês. Ele matou um policial e matou um cachorro. Olha só o cara ruim mesmo. Ele entrou em confronto com a polícia e acabou fazendo nessa atrocidade. Matou o cachorro que não tinha nada a ver. Era o cachorro do policial, né, pra prender o cara não teve nem dó do cachorro. E também, né, do policial que tava em serviço. O cara conseguiu fugir pra uma casa, né, fugindo da polícia e por aí vai. E ele pega um pé de cabra, que eu acho que ele usou pra arrombar a casa, né, pra tentar fugir. Ele viu uma criança e ele falou assim, não, a criança vai testemunhar contra mim. Ele mata a criança no pé de cabra. O cara é mau, é o protagonista do jogo, viu? Só avisando. O protagonista desse 1-2-3 Slaughter Me Street que fez isso. Você não sabe isso de começo, você vai pegando as relíquias que tem dentro do jogo e passando pelos andares que vai dando um pouco mais de detalhes. Não é 100% das vezes que isso acontece, mas se você pegar as relíquias, né, que estão escondidas nos becos, você consegue descobrir mais desses pedaços da história. E aí, já dando um paralelo, é praticamente o que aconteceu com o tal do Tim Damson. É como se a história fosse um pouco parecida. Tanto que o The Follower é um paralelo da polícia. É como se o animatrônico, né, o Puppet, estivesse representando a polícia, perseguindo a pessoa, por isso que vive atrás, né? O The Greeter é a criança que cumprimentou, né, o cara que entrou dentro da casa. E o The Waiter é o cachorro, que não tinha nada, que tava ali de boa, esperando a polícia chegar e tal. E o cara matou também no meio do tiroteio. Cara ruim, simplesmente, cara brabo. E você tem que vencer os 7 andares. Chegando no último andar, o ruim acontece. Todo lugar começa a pegar fogo. Na verdade, não é que o lugar pega fogo, mas aqueles bichos é como se estivessem levando, né, a alma do cara, que foi consumida nos outros 7 andares, né? De tanto tomar susto e por aí vai. Tanto que é estranho, porque quando o cara morre, ele volta. E tipo assim, entre grandes aspas, ele não era pra morrer, né? Porque ele tá vivo. Só que aí já descobre que o cara morreu na queda e aquilo ali é só uma grande tortura, né? É como se as coisas estivessem tentando fazer justiça pelas merdas que o cara ruim, né? O tal bandido que a gente tá controlando no jogo fez. E aí no último andar tudo pega fogo, é como se a alma do cara tivesse completamente consumida, levando ele pro além, levando ele pro ruim, levando ele, né, pra abraçar o coisa ruim no inferno. Bom, pessoas, já avisaram vocês que tem o 1-2-3 Slaughter Me Streets 2 e tem os retrôs também. Se tiver mais pedaços da história nesses jogos, eu vou trazer vídeo. O 2 é com certeza que eu vou trazer, mas eu acho que o retrô, eu vou ver se eu faço um vídeo só, ou vou ver se tiver mais história, eu trago um vídeo deles também. Pra vocês não perderem esses vídeos e também o lançamento do 3º jogo, já se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui e também os lançamentos que vierem, beleza? Então, pessoas, já se inscreve, ativa o sino e também deixa o gostei caso vocês curtiram essa história muito doida. Mandem também nos comentários outros jogos e outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima!